Olá, amigos torcedores, começando agora mais um Mineiros em Campo Atlético, trazendo um pouco do retrospecto histórico, informações sobre a partida, detalhes importantes para quem vai acompanhar este jogo que vai fechar a 20ª rodada, a primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro. E Atlético e Avaí não tem uma história longa de confrontos. Os times, somado todas as competições, se enfrentaram apenas 17 vezes. E de todos esses 17 jogos, o time do Avaí venceu o Atlético apenas uma vez, ainda naquele campeonato da Série B que o Atlético disputou em 2006. A única partida, a única vitória do Avaí contra o Atlético na história do futebol brasileiro foi justamente na 12ª rodada daquela segundona, em julho de 2006, quando o Avaí venceu por 2-0 na ressacada. Agora, a curiosidade é: Atlético e Avaí se enfrentaram apenas 11 vezes pela primeira divisão do Campeonato Nacional e o Avaí nunca venceu o Atlético. Desde 2009, quando se enfrentaram pela primeira vez, até a primeira rodada do campeonato deste ano, foram 11 jogos pelo Campeonato Brasileiro de Primeira Divisão. O Atlético tem 7 vitórias e 4 empates. E no primeiro turno, o jogo foi no Independência, o Atlético saiu atrás. Avaí abriu o marcador no final do primeiro tempo com Brizuela. Fábio Santos empatou ainda nos acréscimos do primeiro tempo e Ricardo Oliveira virou no segundo tempo. Um dos 2 gols que o Ricardo Oliveira tem na Série A desse ano, Ricardo Oliveira, que muito provavelmente também não estará em campo nesse jogo, a não ser que o técnico Rodrigo Santana queira poupar o Franco de Santo, que estreou como titular na primeira partida da semifinal da Sul-Americana e mostrou que ainda precisa de ritmo de jogo para a segunda partida, que vai ser no Mineirão na próxima quinta-feira. Então essa é apenas uma das dúvidas que o torcedor atleticano vai carregar até a hora do jogo. Já antecipo que nesse podcast não vamos tentar acertar a escalação do Atlético. Existem muitas dúvidas sobre o time que Rodrigo Santana vai levar a campo, se vai ser um time titular, se vai ser um time reserva ou misto, um time alternativo, como queiram. Fato é que existem muitos tabus, muitas escritas a serem quebradas na noite dessa segunda-feira em Santa Catarina, na ressacada. O Atlético vem tentando barrar a sequência de derrotas, que já chega a 5, e com mais uma se tornará a maior sequência isolada da história do time na era dos pontos corridos, de 6 derrotas seguidas, o que só vai aumentar o prejuízo do time, que já chegou a ter quase 66% de aproveitamento lá atrás na rodada 14, e depois dessas 5 derrotas acumuladas nas 5 últimas rodadas do primeiro turno, agora ele precisa vencer fora de casa, o que seria a 4ª vitória do Atlético fora de casa, para chegar aos 50% de aproveitamento, o que dá uma proporção aproximada daquilo que o Atlético vai necessitar ao fim do campeonato para conseguir ficar entre os 6 primeiros. O Atlético, que atualmente ele é 10º, tem 27 pontos, precisa dos 3 pontos na noite dessa segunda para se aproximar de Bahia e Grêmio, ultrapassar o Atlético Paranaense, que com o empate deste domingo contra o Vasco no Rio de Janeiro empatou em pontos com o Atlético, mas ultrapassou no saldo de gols. Então um jogo muito importante para o Atlético, que pode representar o início de uma recuperação. E nada melhor que enfrentar o último colocado do campeonato, não é isso? Mas apesar de ser o último colocado no campeonato, o Avaí vem de 2 vitórias nos últimos 3 jogos. Outra escrita aí mais recente que o Avaí precisa quebrar nesse jogo, além de vencer o Atlético pela primeira vez na história do Campeonato Brasileiro, como já foi colocado aqui, seria algo inédito. Também seria inédito esse ano uma vitória do Avaí em casa, porque o Avaí venceu 2 dos últimos 3 jogos, mas foram justamente as últimas 2 vezes que o Avaí jogou fora de seus domínios. Ele ganhou do Fluminense por 1-0 na 17ª rodada e ganhou do Atlético Paranaense reserva naquele jogo que antecipou a finalíssima da Copa do Brasil em Curitiba. Os 2 jogos aí, os últimos 2 jogos, 2 vitórias do Avaí na Série A, e o Avaí precisa dessa vitória para tentar passar o seu rival estadual Chapecoense, que nesse domingo só perdeu para o Internacional por 1-0 e está estacionado com 14 pontos na vice-lanterna. O Avaí, que é o lanterna, como já foi dito, ele precisa então dessa vitória. Ele tem apenas 2 vitórias no campeonato, ou seja, passou as 16 primeiras rodadas
do campeonato sem uma vitória, né? E essas 2 vitórias aumentaram bastante a chance do time de tentar sair do rebaixamento, mas o time ainda tem apenas 13 pontos e precisa desses 3 pontos para começar sua caminhada, para tentar se afastar da zona de rebaixamento. Será a 10ª partida do Avaí em casa. Ele é o pior mandante da competição. Nos 9 jogos anteriores ele empatou 6 e perdeu 3, portanto ainda não venceu jogando em casa. Já o Atlético tem um aproveitamento considerável fora de casa, é o 7º melhor nesse quesito. Em 9 jogos foram 3 vitórias até aqui. O Atlético que viu distanciar o Flamengo, viu distanciar também o Palmeiras, mas ainda está numa distância razoável do G4 e do G6 e precisa se aproximar justamente do São Paulo, que fecha o G6 hoje com 35 pontos, a mesma pontuação do Corinthians. Então o Atlético ele briga para não se afastar dos líderes, enquanto o Avaí precisa dessa vitória para tentar se recuperar no campeonato e sair de uma situação que parecia certa até pouco tempo e ainda existe uma forte tendência que aconteça, que é justamente a volta do time de Santa Catarina para a 2ª divisão. Por fim, se não temos como antecipar a escalação do Atlético, o Avaí também mantém segredo. O Alberto Valentim não deu pistas da escalação, mas de acordo com o acompanhamento dos setoristas, temos aí uma tendência para os 11 do Avaí que devem começar o jogo. Vladimir no gol, Léo, Betão, Ricardo, Igor Fernandes na lateral esquerda, Pedro Castro, Matheus Barbosa e Richard Franco no meio, Caio Paulista, Lourenço e Jonathan no ataque. Jonathan que foi justamente o autor do gol da última vitória do Avaí contra o Atlético Paranaense na rodada que fechou o primeiro turno. É isso aí, pessoal. Expectativa de um jogo bom, um jogo competitivo na ressacada, fechando a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. E estaremos de volta no meio de semana. Um abraço e até mais.